do canal MOPC Linguística. No vídeo de hoje, a eterna língua grega, e Helleniki Glossa. Começando pelo nosso tradicional mapa, eu fiz um mapinha detalhando a situação dialetal do grego antigo, por volta do ano 450 a.C., na época clássica da Grécia Antiga. Nós temos as principais variedades marcadas em cores. A gente vê que o dialeto de Atenas é o ático. A gente vê nesse detalhe, eu vou ampliar um pouco aqui. Atenas fica nessa região vermelha, onde fica o dialeto ático, que é considerado o padrão do grego clássico. Quando a gente estuda grego clássico e grego antigo, tipicamente é esse dialeto, essa variedade que a gente estuda. O jônico, que ficava do lado, nessa região de Cálcida, na ilha da Eubéia, nas partes da Anatólia, do norte da Grécia, era também bem parecido com o ático. O grego que dominava na região de Esparta, a famosa cidade de Esparta, era chamado de dórico. Essa região era conhecida como Lacônia. O macedônio, que a gente vê ao norte aí, é considerado por muitos, na verdade, uma língua já à parte. Era um dialeto já bastante divergente. A gente não conhece muito sobre esse dialeto do grego, porque ele era muito pouco registrado. Os macedônios só escreviam em grego ático, e depois da conquista de Alexandre o Grande, eles adotaram o grego koiné, baseado no ático que veio depois. Aqui a gente vê a árvore genealógica, evolutiva, das principais variedades de grego até hoje, desde o proto-helênico, que se destacou do indo-europeu há mais de 4.000 anos. Os proto-helênicos, essa etnia que deu origem aos gregos, provavelmente migrou junto com os outros indo-europeus vindos do sul da Rússia. Eles devem ter descido a Península Balcânica até encontrar essa região geográfica que virou a Grécia moderna, provavelmente por volta do ano 2000 a.C. Nesta região já havia uma civilização, a chamada civilização minoana, que dominava a ilha de Creta e algumas regiões da Grécia, já cerca de 4.000 anos atrás. Provavelmente essa civilização minoana falava uma língua que não era relacionada ao grego moderno, e ela escrevia na chamada escrita linear A, que não foi decifrada até hoje porque em grande parte a gente não sabe como é a língua deles. Então, os gregos, quando chegaram nessa região, eles fizeram a civilização micênica. Eles desenvolveram uma derivação da escrita linear A, que é chamada de linear B. O linear B já foi decifrado, a gente sabe que era uma forma de grego bem arcaico. Nessa árvore genealógica está marcado como miceno. A civilização micena, ela entrou em colapso, a era do colapso da Idade do Bronze, por volta de 1100 a.C., quando várias civilizações do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio entraram em colapso, quando houve uma transição da Idade do Bronze para a Idade de Ferro, por volta do século XI a.C. Então os gregos perderam a escrita. Foi nessa época, provavelmente, que ocorreram os eventos retratados no épico da Guerra de Troia, que foi escrito quando os gregos retomaram a escrita, reaprenderam a civilização, quando eles adotaram a escrita fenícia, um tipo de escrita fenícia adaptada para o grego, por volta do ano 850 a.C., ou seja, cerca de 3 séculos depois da perda da primeira escrita antiga. Então houve duas Grécias antigas, a Grécia micênica, depois de alguns séculos retomaram a escrita, retomaram uma civilização. Aí a gente tem a Grécia clássica, essa Grécia de Platão, Sócrates, Aristóteles. O dialeto homérico, que a gente vê aí como uma forma mais arcaica entre o miceno e o jônico, é o dialeto do qual o poeta Homero escreveu a história da Guerra de Troia, a Ilíada. O dialeto ático já é um pouco posterior, o dialeto homérico era considerado bastante arcaico. O ático eventualmente deu origem a koiné, à medida que ele foi o principal dialeto que deu origem ao grego que conquistou o Império Persa na época de Alexandre o Grande. Em 322 a.C., Alexandre o Grande, com um exército macedônio e grego, conquista o Império Persa, e os gregos se espalham por todo o Oriente Médio e pelo Egito, e é desenvolvida então uma forma mais genérica, um pouco mais modificada, algumas formas verbais, declinações, a sintaxe um pouco mais simplificada, diferente, uma mistura de vários dialetos, que é denominada koiné. Koiné significa comum, geral em grego, que, por sua vez, quando surgiu o cristianismo, o Novo Testamento foi escrito em koiné, grego, justamente para que o povo entendesse, né? Embora no Oriente Médio muita gente falasse aramaico, grego era a língua de contato de todo mundo, então o Novo Testamento foi escrito em koiné, então o koiné virou também a base do grego bizantino, também, especialmente depois que a Bíblia inteira, inclusive o Antigo Testamento judaico, foi traduzido para o koiné grego, a chamada Septuaginta. Nessa época também se destacou o ramo greco-italiota, que a gente vê em cima, que foi a origem dos falares gregos que ainda estão na região da Calábria, de Salento e da Sicília, falado por alguns milhares de pessoas no sul da Itália. Também um pouco depois da época clássica, na época que se formou a koiné, pouco antes do cristianismo, surgiu o grego pôntico. O grego pôntico sobreviveu na região da Turquia, da Geórgia, por muitos séculos, até que em tempos recentes os pônticos ou ficaram em regiões restritas da Turquia ou voltaram para a Grécia, e existe até uma Wikipédia em pôntico, uma língua bem diferente do grego. Tá? Então esse mito de que a língua grega só é uma língua não bate com a realidade, embora esses
essas línguas pequenas como o pôntico sejam realmente muito irrelevantes do ponto de vista cultural. Pouquíssima gente fala e é provável que até entre em extinção. Antes de chegar no grego moderno, a gente volta aí para o dórico. Embaixo da árvore a gente vê que o dórico, embora o dórico em si já não exista mais, que era a língua de Esparta, ele deu origem ao grego tsacônico, que ainda é falado no Peloponeso, por algumas vilas, em alguns vilarejos, alguns milhares de pessoas ainda mantêm esse grego tsacônico, que por muitas gerações foi desconhecido ou ignorado, como uma espécie de falar ignorante de camponeses, analfabetos do interior do Peloponeso, mas a pesquisa recente demonstrou que o tsacônico, na verdade, é um descendente do grego dórico antigo, direto. E o grego moderno em si tem suas variedades regionais, mas é uma língua relativamente uniforme, só o grego de Chipre que é um pouco mais variado. Quando os gregos migraram para a Grécia, os antepassados linguísticos dos gregos chegaram, descendo a Península Balcânica à Grécia, eles devem ter encontrado, como eu disse, a civilização minoana e algumas outras civilizações e etnias e tribos que habitavam a Grécia antes dos gregos indo-europeus chegarem ali. Porque não só a escrita minoana parece retratar uma língua diferente, mas também a gente tem no próprio grego uma série de palavras que não parecem ter origem grega de maneira nenhuma. São palavras que são claramente importadas de uma língua anterior que estava ali, o labirinto. O labirinto, provavelmente a origem do labirinto vem dos palácios da civilização minoana na ilha de Creta. Era um tipo de palácio que virou labirinto. O termo para mar em grego é um termo que não tem nada a ver com o termo indo-europeu. Originários, mas os gregos adotaram thalassa, que é uma palavra única do grego, provavelmente foi importada dessa língua minoana ou alguma outra língua anterior. Syrinx, que é flauta, de origem a seringa. Sideros, que é ferro, né, de onde vem esse de siderurgia. Thorax, que era um tipo de roupa sobre o peito. Então, depois dessa era da escuridão, colapso da civilização micênica, os gregos adotaram o alfabeto fenício, que a gente vê nessa ilustração aí. É um primeiro alfabeto que era exclusivamente fonético. A gente vê aqui a suposta derivação egípcia do alfabeto fenício. Os fenícios pegaram símbolos egípcios fonéticos, ignoraram os hieróglifos, pegaram só os símbolos fonéticos, simplificaram os símbolos fonéticos e criaram uma escrita exclusivamente fonética para a língua fenícia. Os gregos pegaram o alfabeto fenício e criaram esse alfabeto grego. Só que os gregos adicionaram vogais ao alfabeto, muitas vezes pegando os símbolos fenícios que representavam consoantes culturais, as línguas semíticas, que no grego não existiam. Eles pegaram esse símbolo e dando valores de vogais. Então, pegando a história da língua grega, a gente tem a versão mais antiga da língua, que é o grego micênico, do 2º milênio antes de Cristo. Depois tem a Era da Escuridão, o colapso da Era do Bronze, e quando os gregos voltam à civilização, voltam a escrever, a gente tem o desenvolvimento do grego clássico ático, como o principal dialeto dessa era clássica grega, por volta de 500 a.C. Depois das conquistas de Alexandre o Grande, que espalham o grego pelo Oriente Médio e pelo Egito, a gente tem o desenvolvimento de uma grego koiné do período helenístico. Esse koiné é usado como base do grego bíblico, que vira, por sua vez, claro, a base do Império Romano do Oriente, que a gente chama de Império Bizantino, embora os bizantinos jamais se chamassem a si mesmos de bizantinos. Esse nome bizantino é o nome que os historiadores europeus ocidentais deram a partir do século XVIII para a civilização bizantina, mas o Império Bizantino chamava-se a si mesmo apenas de Império Romano do Oriente. Na época do Renascimento, até a época moderna, o grego bizantino virou o que a gente chama de grego katharevos, o grego purificante, que era uma forma de grego que procurava livrar a língua de certas inovações e que restaurasse o glamour do grego antigo, pegando várias formas do ático e tudo mais. E aí o grego demótico era a língua popular da Grécia. Eventualmente no século XX, houve até guerras para decidir qual seria a língua oficial da Grécia moderna. Eventualmente houve uma espécie de síntese que criou o grego moderno, que é essencialmente o demótico, na maioria das suas formas, mas também com uma infusão, uma influência do Katharevos, porque o Katharevos só estava presente na língua literária dos gregos por muitas gerações. O grego, claro, mudou também na sua fonética. As principais mutações fonéticas do grego antigo em relação ao grego moderno são mutações como a lenição das oclusivas. A gente tem o B, que era escrito com a letra beta do grego antigo, né, vira V. O D, o delta, vira D. O P vira F. O T vira C. O Q vira Re. E o G vira Re. Ou seja, várias consoantes oclusivas viram fricativas. Também existe a palatalização do som de Q e G antes de vogais dianteiras, como E e I. Então, Q e Ki vira Che e Chi. G e Gi vira Ye e Yi. Também existe o que eu chamo aí de desditongização, ou seja, a perda de alguns ditongos que são simplificados e viram monotongos. O Ai vira E, o Oi vira I, o Ei
vira I, embora essa pronúncia I do ei já deve ser comum na época antiga. Ao vira av, e eu vira ev. Algumas outras mutações são o E longo do grego antigo, que era representado por essa letra que parece o nosso H, na forma maiúscula, que é o ita, no grego antigo eta, vira I. O Y do grego antigo, que era pronunciado como U no grego antigo, ou como U, vira I também. E os encontros consonantais MP e NT viram B e D, ou seja, uma maneira da língua recriar o B e o D que ela tinha perdido por aquela lenição que a gente viu nas telas anteriores. O B virou V, o D virou Z, o MP virou B e o NT virou D. Então aquilo que era empório virou ebório, aquilo que era anti virou adi. E também há uma queda da aspiração inicial, o H inicial das palavras gregas antigas. Pulando agora para a língua grega em si. A gente tem aqui o verbo ser, nas duas principais formas em grego, observando que no grego moderno realmente só existem essas duas formas. O paradigma simplificou bastante no grego moderno. No grego clássico havia ainda outras formas, mas eu mostrei só aqui o presente e o passado. A gente observa também que o grego clássico tinha um infinitivo, ine, ou einai, que está em cima. Já o grego moderno se destaca por ter perdido o infinitivo verbal, não só desse verbo, de todos os verbos. O grego moderno simplesmente não tem nenhum infinitivo verbal, apenas o grego pôntico preservou a formação infinitiva. A gente vê também os pronomes, que se preservaram essencialmente os mesmos por todos esses séculos. No presente, as formas do singular são bastante diferentes. O grego antigo tinha imi, o grego moderno tem ime. Já a segunda pessoa muda bem mais, o i do grego antigo muda para isse, e o esti da terceira pessoa muda para ine, sendo que na terceira pessoa do plural também é ine. E no passado a mudança é maior ainda. Aqui a gente pula para a conjugação de um verbo que representa o paradigma verbal geral do grego, embora o paradigma verbal do grego seja bastante variado, não tem realmente um verbo que pegue assim o paradigma total. A gente tem no presente, você vê que é muito parecido. Grapo, grafo, grapes, grafes, etc. Praticamente igual, pequenas diferenças fonéticas. No imperfeito a gente vê que o verbo no antigo e no moderno ganham o chamado aumento, esse E antes. Isso é necessário porque existe uma regra que faz com que o acento tônico da palavra pule uma sílaba para antes. Então, como o grafo não tem nenhuma sílaba antes da primeira sílaba, tem que colocar um aumento para segurar essa sílaba tônica. No aoristo existe o aumento e também existe o sufixo S, que marca o aspecto perfeito. Egrapsa, escrevi, egrapsas. Então, entendendo aqui com outros verbos a formação do passado perfeito e imperfeito em grego, a gente vê que no imperfeito você tem que deslocar o acento para a sílaba anterior. Então, no caso de um verbo com prefixo, como perigrafo, que é o verbo descrever, derivado de grafo, o aumento E é colocado antes da raiz do verbo, como no verbo original, e o prefixo peri, nesse caso, fica antes do aumento. Então, no passado imperfeito, a gente tem periégrafa, embora no grego demótico moderno também perígrafa seja normal. E no perfeito do grego, ou aoristo do grego moderno, a gente tem periégrapsa, embora perígrapsa também exista. Quando o verbo tem 3 sílabas, como o caso de dulevo, que é o trabalho, o acento se desloca da penúltima para a antepenúltima sílaba, então o aumento não é necessário. Dulevo é o trabalho, duleva, eu trabalhava, dulepsa, eu trabalhei. O grego antigo tinha também o perfeito, que recebia esse prefixo na forma de uma reduplicação. A reduplicação era a repetição na primeira consoante do verbo, seguido da vogal E. Então, no caso do verbo grafo, começa com G, a gente tinha gégrafa. O futuro do grego antigo é bem parecido com a chamada forma dependente do grego moderno. A forma dependente do grego moderno é o que tende a substituir o infinitivo nas construções de concatenação verbal, como eu quero escrever, eu continuei a escrever, eu tentei escrever. Não tem infinitivo, então tem que usar uma forma conjugada do verbo. Então o grego usa essa forma dependente, que é quase igual à forma do futuro do verbo ático clássico. Eu não sei se ela é descendente literalmente dessa forma, mas que é muito parecida então eu coloquei as duas em paralelo. Nas outras tabelas dessa tela a gente tem formas apenas do grego moderno. O futuro no grego moderno é formado com a partícula tha, mas ou o presente do verbo para formar um futuro imperfectivo, que se refere a uma ação futura sem limite, sem se referir a um evento específico, e o futuro perfectivo, que se refere a um futuro limitado a um evento específico.
E também tem o presente perfeito do grego moderno, em significado, que é um passado recente. Né? O presente perfeito se refere a uma ação no passado que se prolonga até o presente, que no grego moderno é feita com o auxiliar echo, que é o verbo ter, mais uma forma do particípio passado passivo curto do verbo que não varia. O grego também tinha no antigo e preserva no moderno as formas passivas, a conjugação sintética passiva, o que faz o grego, acho que é a única língua indo-europeia que mantém até hoje a conjugação passiva. Aqui mais alguns verbos com suas principais formas, para ilustrar mais ou menos como é a conjugação geral de outros verbos no grego antigo e no grego moderno. A gente tem o verbo pipto, do grego antigo, contrastando com o verbo pefto, do grego moderno, o verbo cair. Pipto, epipton, epeson, peptoka. Observe aí na forma do perfeito do verbo pipto o aumento, peptoka. Também recebe o sufixo ka, no perfeito. Kalipto, cobrir, bem parecido no grego moderno, só que tem as formas do grego moderno com os verbos auxiliares e tudo mais. Manthano, que é o verbo aprender, no grego moderno é matheno, eu aprendo. Observa como perfeito é parecido. Emathon, ematha. Akuo, eu escuto, eu ouço. Também paralelo. Observa que o perfeito do grego antigo tinha um chamado reduplicação ática, que era uma reduplicação com um aumento ainda. Akekoa. Akekoa. No grego koiné, ele foi simplificado para ekuka, que é o que se espera regularmente do paradigma. Né? No grego moderno, a gente tem o verbo ver, vlepo, que no passado tem ida, e nas formas compostas di, do. Essas formas estão derivadas do blepo, do grego antigo, e do verbo oral, que já tinha a forma aorista irregular, idon. Todo esse paradigma misturado do grego antigo deu origem a um verbo único misturado do grego moderno. E a declinação. O grego antigo tinha uma declinação no grego clássico ático de 4 casos. Havia também, além do singular e do plural, havia também o dual. Isso se aplica também aos verbos. Né? Eu omiti o dual para não ficar muito longa a explicação. Aqui a gente vê a declinação do substantivo no singular e no plural, eu omiti o dual, comparando o grego antigo ao grego moderno. A gente vê que o grego moderno se destaca por ter perdido o caso dativo. Então, se a gente só tem 3 casos do grego moderno, nominativo, acusativo e genitivo, o dativo se foi, é preservado só em algumas formas catarevusa e alguns arcaísmos e formulações fossilizadas. No geral, a gente vê que o paradigma se preserva de maneira bastante completa, as diferenças são poucas e superficiais. O grego também tinha uma declinação consonantal, chamada terceira declinação, que é paralela também à terceira declinação do latim, palavras que terminavam com consoante e mais um S que marcava o nominativo. Geralmente esse S se fundia na ortografia com a consoante e virava, no caso, aí um X, né? Pterix, a asa, uma asa. No grego moderno, essa conjugação perdeu a ser caráter consonantal e uma forma vocálica foi criada baseada no acusativo antigo. A gente vê que o acusativo de pterex é pteriga, e no grego moderno, pteriga virou tanto acusativo quanto nominativo. Não tem mais pterix. Mas o que é uma declinação, afinal? O que são esses casos de declinação para aqueles que não conhecem esse conceito ainda? O caso nominativo é o caso do sujeito do verbo, é a forma básica da palavra. O acusativo tipicamente serve de objeto direto do verbo, que é a palavra que representa o que está sofrendo a ação do verbo. O genitivo já é equivalente mais ou menos ao possessivo, a nossa preposição de, que tipicamente junta, liga um substantivo a outro. O dativo marca o objeto indireto do verbo. Também existem casos como o locativo, que no grego ele só existia nas versões bem arcaicas do grego, como no grego micênico. Esses casos, eles também podem servir como complemento de preposições. No grego antigo, a preposição podia exigir acusativo, genitivo, dativo. No grego moderno, tipicamente, o demótico só tem preposições que exigem acusativo. Então, vamos ver alguns usos aqui da declinação com o substantivo cosmos, que é mundo. O cosmos είναι καλός, ou seja, o mundo é bom, o mundo é belo. Vlepo ton cosmo. Eu vejo o mundo, aí no acusativo. O cosmos virou ton cosmo. E chores tu cosmo. Aí o possessivo, genitivo. Os países do mundo, tu cosmo. No grego antigo, a preposição locativa era en e exigia o dativo. Então, no mundo era en to cosmo. No grego moderno, a preposição locativa é se, que se junta com o artigo e vira ston. Ston cosmo. No mundo.